Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista promovida pela Universidade Paulista, a Unip, em parceria com o curso e Colégio Objetivo. E hoje a nossa conversa começa com uma pergunta: será que o livro infantil pode mudar o mundo? Para jogar luz sobre esse assunto, eu converso com a professora Lígia Mena, ela que é do curso de Letras da Unip. Seja muito bem-vinda, Lígia. É sempre um prazer conversar com você. Olá, Malu, muito obrigada pelo convite. Eu sempre muito feliz de estar aqui com vocês. E boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Professora, eu queria começar te perguntando o seguinte: o que que o livro, de um modo geral, para as pessoas adultas e para as crianças, o livro infantil, o que que ela mexe, o que que ela altera, o que que ela confecciona no cérebro? Então, Malu, a literatura, né? Vamos pensar que o livro é um material ali composto, né, por todo um grupo de pessoas, é o escritor, o diagramador, né? Você tem toda uma equipe ali na produção do livro, mas estamos falando aqui da formação do leitor literário, né, de literatura. E a literatura, nós não vivemos sem a literatura, né? Sem o mundo da imaginação, sem a ficção. O professor Antônio Cândido, um querido mestre, ele sempre dizia, né, que o homem, né, o ser humano, ele não fica um dia sem efabular, sem ficcionalizar. Isso faz ele ser humano, a humanização está nisso, né? E a literatura é um caminho maravilhoso para isso, né? Para poder você poder sobreviver. Imagina, né, Malu, a gente ficar vivendo só na realidade, direto, sem poder sonhar, ter o mundo da imaginação. Olha a importância aí da imaginação. E a literatura traz isso para a gente. É lógico que ela traz realidade, né? Mas essa realidade trabalhando com ficcional, e isso é muito importante para a nossa constituição enquanto seres humanos. Né? E para as crianças isso é fundamental, né? Elas desde pequenininhas tendo essa experiência literária. E que, por vezes, pode ser algo tão simples, né? Por exemplo, uma frase, um parágrafo, né? Você que lida diretamente com isso, Lígia, como é que, por exemplo, vamos pegar uma história aí, um clássico, né? E você poderia até citar outros, mas eu não sou tão especialista em literatura infantil. Mas, assim, por exemplo, você pega lá uma frase, uma palavra, uma expressão do João e o Pé de Feijão. Né? O que que isso vai acrescentar? O que que ele vai levar para o cérebro dessa criança? Você conseguiria fazer um exemplo desse para a gente, Olígia? Faço sim, Malu. É assim, você está falando de um conto de fadas, né? Que ele vai ser contado, recontado por várias pessoas. A gente tem duas situações, né? Que a criança já leitora, ela vai lá e lê aquela história, e ela, quando você tem o adulto contando a história. Então, uma coisa muito importante é a mediação, né? É o pai, a mãe, a avó, o professor, o bibliotecário, a bibliotecária, né? Então, essa mediação do adulto, né? Que vai ler essa história com a criança, e aí mostrando as imagens. E essas histórias, né, não só uma frase em si, mas toda a situação, né? Essa que você citou é de um menino que a família está passando necessidade, passando fome, a mãe, ele vai ali com a sua ingenuidade, joga aquele feijão, né, nasce um pé, ele vai encontrar um gigante. Então, isso simbolicamente, Malu, vamos pensar, né? Na antiguidade havia os mitos, a gente fala muito dos mitos, havia nos povos antigos os ritos de passagem, o amadurecimento, né, de um jovem, de uma criança, por meio de várias atividades, tarefas. Hoje a gente não tem mais isso. Então a literatura faz essas vezes, né? Que você vê que você vai passar por desafios, você vai enfrentar gigantes, você vai lutar e você vai alcançar os seus objetivos. Você vai conseguir chegar ali, né? No final feliz, digamos assim. Nem sempre os finais são felizes, mas essa experiência que a literatura traz é uma forma de não estamos fugindo da realidade, não é isso, né? E nem estamos também pensando a literatura como uma forma de cura, de terapia. Existem muitas pessoas que trabalham a literatura nesse sentido, né? De terapia, de cura. Não é disso que eu estou falando. Mas pensando na literatura como uma forma de você experienciar, experimentar coisas que você nunca experimentou, né? Viver coisas que você nunca viveu, e verificar ali uma luz no fim do túnel. Então, Malu, que eu digo a você,
o livro, a literatura, ela é transformadora, mas é muito importante também escolher bons livros, bons escritores, bons ilustradores, né? E a mediação do adulto, Malu. O adulto que vai ali, né, trabalhar com essa criança, pega o livro, vai lendo. Quer ver? Vou te dar mais algum exemplo. Esse livro aqui, Malu, ó, Os Invisíveis. É uma obra maravilhosa. Isso é muito importante também, porque a criança, né, ela tem, os livros infantis têm muita ilustração. E a ilustração, ela não é só um anexo, ela faz parte de toda a história. A história não é só uma frase, um texto ali, é todo o conjunto, né? Então, esse livro aqui, que é do Tino Freitas e do Odilon Moraes, é um livro, eu não vou ler o livro todo para você, aqui para os nossos, nosso público, mas é um livro que vai trazer uma coisa muito importante, que é o mundo da imaginação, mas vai trabalhar numa questão social muito profunda, das pessoas invisíveis. Ó, era uma vez um menino com superpoder. Qual é o superpoder desse menino? Olha lá, um menino com superpoder, aqui tem a mãe, você vê, não fica descrevendo, né, que é a mãe, o menino tá com uma capa, não. Os dois vão se completando. E aqui você tem lá. E esse menino, na sua família, só ele via os invisíveis. Só ele via os invisíveis. Quem são esses invisíveis? Olha aqui, Malu, que coisa mais linda esse traço dessa ilustração. Olha lá, um homem trabalhando ali, pegando, né, um trabalhador, um outro sentado ali, um homem velhinho, um mendigo, que seja, né? Então, esse menino, ele tinha o dom de ver essas pessoas, né? E você vê, nós somos adultos, nós estamos lendo aqui, a gente não vê, né? A gente não consegue ver os invisíveis. Então, você vê toda a simbologia, é um livro lindo, eu não vou ler o livro todo, mas só para você ter uma ideia, Malu, como a literatura infantil ela está, assim, cada vez mais no topo, né? Uma literatura maravilhosa, no sentido dessa composição de imagem e texto, grandes escritores, grandes ilustradores, trabalham um texto sensível da desigualdade social, da pobreza, né? Que você fala, poxa vida, mas vou falar isso para uma criança de 4, 5 aninhos, 6 aninhos, né? Vai falar assim, né? Com um jeitinho você vai mostrar, olha, vamos enxergar, meu filho, vamos enxergar esses invisíveis. O que eu posso fazer por essa sociedade, né? Você está criando ali um adulto, ele vai ser um adulto bom, vai ser um adulto que vai se preocupar com os problemas dos outros, ele vai ter empatia, ele vai ver que essa sociedade desigual não está certa, ele vai lutar para que isso melhore, né? Ele vai ser um ser importante nessa sociedade. Quem sabe essa criança ele não vai ser um grande, aquele que vai mudar muitas coisas. Olha que coisa bacana, né? Ô, Lígia, você sabe que outro dia um sobrinho meu comentou comigo, ele já tem 30 e poucos anos, e ele falou assim que uma vez eu li uma historinha para ele, e ele lembra disso até hoje, quer dizer, eu não precisei nem repetir, quer dizer, a mãe, os pais, provavelmente, eles leram para ele muito mais, mas só foi uma vez, às vezes, para criança você chega, o fato de. Isso que você falou, né? Palavrinha mágica. Era uma vez, né? Você já trouxe, a criança já está ali, né? Para você, já está pavimentado esse caminho, né? E aí eu me dei conta outro dia, falei, puxa vida, então assim, não precisa ser um esforço recorrente, quer dizer, quanto mais melhor, mas assim, um exemplo que você dá, uma atitude que você toma, sabe, só uma historinha, mas eu não tenho tempo para ler, preciso, sabe, sentar, esperar, me concentrar. Não, é uma pagininha ali, sabe, assim, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco, né, Lígia, assim, que o sentar, ler precisa daquele ritual. Não, ler, trazer um exemplo, sabe, abrir essas fronteiras, né, da leitura, né, o Lígia? Ah, sim. E Malu, assim, tem a contação de histórias. Tem gente que conta histórias, nossa, tantas pessoas lembram, né? Contam, quando eu era criança, eu não tinha livros em casa, mas meu avô contava histórias, a minha avó contava histórias de horror, né? De assombração. A molecada adora, a criançada gosta de ter medo, né? Eles adoram passar pela questão do medo, porque é um medo da imaginação, um medo que vai acabar, é diferente do medo na vida, né? Esses medos mais complicados, né? Então, mas assim, você tem essa contação de histórias, mas como eu disse, tem escritores que entram, eles têm entrado nesse universo infantil, a gente chama, né, a cultura da infância. Eles vão entender que essa criança ela é protagonista, eles entram no lúdico, no jogo. É gente muito boa que sabe escrever para criança, sabe fazer ilustrações para criança. Eles entram nesse universo
E isso é muito importante. E às vezes, quem sabe contar história, contar uma história, mas pega um livro desse, senta com seu filho, vai lendo, criança pequenininha, criança às vezes no berço, ele não entende nada, mas conta uma historinha, aquele som da voz da mãe, da avó, isso na barriga da mamãe, a mamãe vai contando histórias, depois quando ele é pequenininho, mostra as imagens, tem livros com imagens belíssimas, mostra a criança aquela coisa colorida. Eu dei um livro para uma sobrinha minha, né, o filhinho dela que nasceu, ele pequenininho, com 3, 4 meses, engatinhando para pegar o livro, e via o livro, né? E queria ver a imagem do livro, aquela figura, né? Então, às vezes, ele não sabe nem, não, né? A própria imagem do livro é muito importante. Então, esse contato com o mundo da imaginação, com histórias potentes, histórias que tragam, sabe, bons exemplos, histórias que tragam vivências, coisas positivas, mas também coisas tristes, que falem de morte, que falem de coisas, né? Que às vezes, mas assim, o escritor vai falar de uma maneira, né, importante. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, Malu. Uma aluna mesmo falou para mim assim: eu contei a história do Chapeuzinho, mas eu mudei, falei que não era um lobo, falei que era um cachorro, não falei que a vovó morreu, porque eu achei que era muito triste. E no conto eu falei: filha, você não pode mudar a história assim. É lógico que você, né, dependendo da história, você muda uma coisinha ou outra, mas isso é importante, porque você lidar com medo, com o bicho-papão, com o monstro, com o lobo. Veja assim, as crianças, né? Infelizmente, né, Malu? A gente sabe que tem tanta gente malvada nesse mundo, não é? Tem tanto lobo mau. Uma criança que leu aquela história do lobo mau, aquilo fica no subconsciente dela. Quando aparecer um lobo mau e quiser fazer um mal para ela vai saber, ela vai chamar a tia, vai chamar a mamãe, a vovó. Olha, aquele lobo mau quer me pegar. Ela vai ter essa questão, entendeu? Então, é importante, é lógico, nós queríamos que os nossos filhos vivessem sempre no mundo lindo, maravilhoso, cheio de flores, mas viver não é fácil, né? Então, a gente vai trazer tudo lindo, maravilhoso para os nossos filhos, mas mostrar que existem coisas também, problemas no mundo, e a literatura é uma forma da gente transpor isso, sabe? Da gente conseguir superar isso. Mais, Malu, viver outras experiências. Você está lendo, você vai para a China, você vai para um outro planeta, né? Você vai para lugares que você não queria, né? A imaginação voa, é muito gostoso, né? É, bichos estranhos, é muito. Nossa, a criança adora o lúdico, a brincadeira. A criança não gosta, Malu, de brincar e inventar histórias. Ah, eu sou isso, e fala, tem um amigo invisível, e brinca disso, e brinca, né? Aquela brincadeira. O livro é uma brincadeira também, né? É uma brincadeira. E a fabulação, né, que a criança tem, né? Outro dia, uma menina de Maria Clara, de 5 anos, e aí eu falei para ela: eu tenho 10 amigos invisíveis. Aí ela: 10? E qual o nome deles? Ah, claro, né? E eu fui na sequência, falando o nome de todos. Aí depois ela falou: você pode me dar o nome do terceiro de novo? Aquilo foi incrível, porque, assim, aí eu falei: puxa, mas eu não sei se eu vou. É que eu confundo um pouco os meus amigos. Aí ela falou: eu tô achando que você tá inventando esses amigos. Eu falei: você quer que eu mostre? Olha, então, assim, você brincando com a criança, e assim, até nós adultos, né? Acho que o pai, uma mãe, um adulto que esteja, os professores, né? Quando eles estão perto dessas crianças, eles ficam seres humanos melhores, né? A literatura infantil, ela leva por esses caminhos, né? Tanto o adulto quanto a criança, né, Olígia? Não, e hoje até a gente tem discutido muito, nós que somos especialistas, né? Esse nome infantil às vezes dá uma impressão que é uma coisa menor, que é uma coisa sem importância, e não é isso, né? É que são livros preferencialmente para as crianças. Mas esse livro Os Invisíveis que eu falei aqui para você, ele tem assim ele é um tapa na cara, digamos assim, para nós adultos, né? Então, essa criança, esse menino cresce, ele vai tendo várias situações, né? Não vou contar aqui o final, fazer o spoiler do livro, mas eu recomendo. Eu li esse livro, fiquei tão emocionada que eu chorei. Eu chorei quando eu li. Então, você tem um livro que ele é destinado para criança, mas nós adultos adoramos. Adoramos, porque tem livros, até fui separando alguns livros para você, que a gente aqui acaba não tendo tempo, mas tem umas ilustrações que você vai lendo e a criança, ela gosta, às vezes, daquele livro que é só ilustração, é tudo muito colorido, ela fuçar no livro, o que, que tem uma coisa escondida, uma coisa ali, né? E você vai lendo, vai discutindo com a criança. E assim, a literatura também é uma forma de nós nos aproximarmos dos filhos. Tem uma hora aqui que o menininho, ele fala que ele via os invisíveis, e ele uma hora ele falava assim, ó, tem uma cena que você vai, é muito forte, Malu, olha que forte essa imagem aqui. Ele fala assim, ó,
de que ele achava que ele também, né, ele era invisível. Olha, o menino ali, o pai e a mãe, né, a mãe lá no celular, o pai no notebook e o menino ali, ó, Ah. invisível, O- invisível, né? O pai e a mãe que não vê o filho, né? Então, muitas vezes as crianças acabam ficando invisíveis. Então, o que acontece, Malu? A criança vai ler de um jeito e nós vamos ler de outro. Então, tem coisas que eu vou perceber. A criança não vai perceber, não faz mal. Né? Nós fazemos leituras camadas diferentes. Ele vê algumas coisas, nós vemos outra, né? Agora, a pergunta que tem uma resposta de US$ 1 milhão. Como é? Você falou dos pais, né? A mãe no celular, o pai no notebook, ou o contrário. É, como é que a gente consegue, nesse mundo, né, que está sempre na palma da mão, mas tela, né? É. Como é que você consegue, Lígia, seduzir, trazer para perto do livro uma criança de 5 anos que está lá no joguinho? Como é que a gente faz? É, isso que eu falei, a mediação do adulto, né, Malu? Porque quando a criança nasce, ela não sabe o que é um celular, ela não sabe o que é um computador, ela não sabe nada. Alguém que ofereceu isso para ela, né? Primeiro, para começar. Inclusive, a OMS diz que até os 2 anos não é recomendável tela para crianças, porque vai mexer com o trabalho cognitivo, com até a visão dela, as sinapses, com o seu cérebro. Então, mamãe, papai, até os 2 anos não ofereçam tela para criança de jeito nenhum. Eu sei que às vezes até tá chorando, é aqui o celular, mas calma lá. É. Vamos, né, evitar isso ao máximo, tela, que eu digo televisão, tudo, né? Para que ela aprenda com o mundo, com coisas reais, senão ela vai pensar que o mundo é só aquela tela ali, né? Ela tem que ter contato com coisas palpáveis reais. Mas tudo bem, depois cresceu, todas as crianças têm, não adianta a gente, né, falar que não. Tem TikTok, tem um montão de coisa. Mas é interessante, porque hoje tem canais literários no YouTube, no TikTok, muita gente falando. A criança ela vai curtir aquilo, mas ela vai querer ler o livro também. E assim, a gente vê que muitos adultos não gostam de ler. Né? Não gostam, faz parte, tudo bem. Mas se você tem aquilo, não como um hábito, porque ler não é que nem escovar os dentes, não é um hábito, é uma vivência maravilhosa. Então, se a criança ela tem aquilo na família, né? Digamos, se ela vê o papai e a mamãe lendo, por que ela não vai querer ler também, né? O pai e a mãe nunca lê. Como é que a criança vai ler se o pai, ela nunca viu o pai e a mãe com um livro? Então é muito complicado. Os pais são exemplos para os filhos, Malu. A gente tem que entender isso, né? Nós, pais, professores, nós somos. Você vê, você leu para o seu sobrinho, olha que exemplo de tia. Eu escuto meus alunos, olha, não tinha livro em casa, mas a minha tia me levou um livrinho, não sei quem leu para mim uma história. Então você tem isso, sabe? De você ter. Eu ia todo fim de semana. Quando a gente fala do livro, mas você tem história em quadrinhos, tem umas outras questões aí também. Então a tecnologia ela está aí, ela é uma realidade. A gente não pode também demonizar, porque lembra, muito, você não vai lembrar, Malu, porque você é novinha, mas há muito tempo atrás, o pessoal É. brincava história em quadrinhos. História em quadrinhos, né? Vai deixar as crianças todas mal acostumadas. Videogame, vamos tirar o videogame das crianças porque elas vão ficar todas loucas. Internet. Então, tudo isso existe, a tecnologia existe, cada hora vão existir mais coisas, né? Existem coisas por aí. Hoje a gente tem o chat GPT, a inteligência artificial, a Alexa, tem um montão de... Essas coisas vão continuar existindo. O importante é como nós vamos aprender a lidar com essa tecnologia, a mediação do adulto, o adulto que olha, que conversa, né? Você não vai deixar o seu filho largado lá no quarto, você não sabe nem o que ele está fazendo lá dentro, né? Conversar com essa criança, ter o contato com a natureza, com o mundo. E o pai e a mãe como exemplo ali de leitura, acho que isso é muito importante. Então, a tecnologia é legal, a tecnologia é importante, né? A televisão vai deixar a criança, né, boba, o vídeo, tudo isso o adulto precisa ali mediar o que aquela criança, aquele adolescente está fazendo e faz parte. Tem professor que faz assim: vamos fazer atividade na internet? Metade da história. Aí o resto, professor. Agora nós vamos para o livro. A gente É. começou na internet e agora a gente vai para o livro, né? Lígia, agora, do ponto de vista da perspectiva pedagógica, né? O que o livro infantil ele produz no ensinamento? Então, assim, a literatura infantil, né, na sua essência, ela tem uma relação forte com a pedagogia, porque a criança, ela aprende a ler, né? Então, ela aprende a ler no mesmo tempo que ela está lendo e escrevendo na escola, diferente do adulto já alfabetizado.
Então, tem essa relação forte da literatura com a escola. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o livro ele não pode ser usado ali como um texto, como um pretexto. Ah, eu quero ensinar palavras de tongo e aí eu vou dar esse livro. Calma lá. Ah, eu quero trabalhar com cidadania, então vou escolher esse livro porque ali fala do cidadão. Calma, o livro tem que ser um bom livro, um livro bem executado, um livro como objeto de arte. Literatura é arte, e a literatura para crianças e jovens é arte. É a arte da palavra, é a arte, é um fenômeno de linguagem muito importante. Então, a questão pedagógica faz parte, né? A criança está lá na escola aprendendo a ler, escrever. Então, o livro vai servir como instrumento para isso também. Então, a sua vocação, a literatura infantil, tem uma vocação pedagógica, a gente não pode negar isso. Mas você não pode pensar na literatura como algo assim só da questão do aprendizado. A gente aprende, né? Você tem que levar a criança numa livraria, numa biblioteca, escolhe um livro que você quer, né? Eu vi um menino que, até estava vendo até na internet outro dia, o menino recebeu um pacote de livrinhos que veio, ele abriu a felicidade dele de ganhar um livro, né? Então, é uma criança pequena, ela viu aquele livro, né? É um brinquedo que ela está ganhando, que é colorido, que alguém vai ler para ela, vai contar uma história linda para ela, isso vai mexer com a imaginação dela. Então, ele vai se tornar um leitor e ele vai querer ler sempre, né? Então, a literatura é arte da palavra. A criança, ela aprende com o livro, tem essa questão pedagógica, mas a gente tem que pensar no livro também como um objeto de arte. Perfeito. Agora, do ponto de vista assim, dos desafios que a literatura enfrenta hoje, qual que você refutaria aí como o grande desafio, né, o grande, né, o caminho difícil que a literatura infantil enfrenta hoje, Lígia? Então, a gente tem várias questões, né? Você tem uma questão de acesso, né? Então, todos têm que ter acesso ao livro, isso é muito importante, né? Os livros no Brasil ainda são caros, então tem o acesso ao livro como um valor, né? Às vezes tem a família que compra uma coisa cara para o filho e não compra um livro, e tem outros que também não têm, né, dinheiro para comprar um livro. Então, é importante os programas, políticas públicas que o livro chegue à casa de todos, isso é fundamental. Professores bem formados que saibam ler esses livros com seus alunos, possam fazer essa mediação, aprendam a ler imagens. A gente não sabe, né? Você ler a imagem do livro infantil, juntar ali, escolher bons livros e trabalhar com as crianças. Então, a formação dos professores também é importante. E lidar, Malu, com alguns preconceitos que existem ali, né? Infelizmente, a nossa sociedade é muito variada, nós temos que respeitar todas as culturas, todas as religiões, todos os pensamentos, as pessoas não pensam igual, né? Mas assim existe muito preconceito de algumas pessoas e às vezes os professores sofrem com isso, né? De lidar. Então gostaria de pedir aos pais pensar, a literatura ela vai representar a sociedade. Né? Então você tem ali um livro que tem o papai fazendo o café da manhã para as crianças, né? É um papai bacana, leva as crianças para a escola, a mamãe teve que trabalhar, ele está ali fazendo um omelete, brincando com os filhos. É a nossa sociedade, não é isso que a gente quer para a nossa sociedade? Né? Mas tem gente que acha um absurdo, um homem fazendo coisa de mulher. Gente, nós somos, né, o casal parceiro, né? Estão ali os dois juntos, criando seus filhos com amor, com carinho, dividindo as tarefas, né? Então, existem muitos preconceitos, Malu. Tem pessoas que têm muito preconceito, algumas coisas, né? Então, por exemplo, racismo. As pessoas brancas, as pessoas negras, todas precisam falar de racismo. Infelizmente, é um problema social, né? Muito antigo e existe ainda hoje. Mas, assim, o que a gente percebe é essa questão, né? Temas, às vezes, que os pais, as mães... Assim, a gente tem que confiar nos professores. O seu professor, a professora, ele vai levar uma coisa com carinho para os seus filhos, ele vai trabalhar com aquilo, com as diferenças, né? Então, se o pai e a mãe não estão gostando, vamos conversar com os professores, ver o que está acontecendo, né? Mas é muito complicado a questão dos preconceitos que existem. A nossa sociedade muito dividida. Então, esse é um dos grandes desafios, né? Não só do quem vai fazer um livro, é a censura, Malu. Infelizmente, existe censura ainda no nosso país. Isso não pode acontecer. Nossa, Lígia, e também se você pensar, né, o que você junta, né? Por exemplo, você tem aquilo que você falou, às vezes o pai, a mãe quer, vai ler, meu filho, mas o filho não tem esse exemplo dentro de casa, então a escola
faz esse papel também, que é muito importante, e ela faz de uma forma muito amorosa, né? A gente sempre Isso. vê, né, tal, mas esse amor também, essa forma amorosa, ela também precisa se estender, precisa entender que a mãe também gosta de ler, ela gosta de ler, mesmo que, vamos dizer, a mãe não tem o hábito de ler, e é tanta coisa, né? Uma sobrecarga, por vezes, para as mães. Lógico. Mas assim, se ela lê ali um pouquinho, sabe? Ou o fato de andar com o livro, já traz o livro aqui. Que livro que você está lendo? Me conta, sabe? Se mostrar interessado também, porque é uma responsabilidade da escola, mas dos pais também, né, Lígia? Ah, sim, é uma questão cultural. Você vê que em outras culturas, famílias muito pobres, né, elas têm o acesso ao livro e à leitura como um valor, então desde pequenos, né, a gente vê isso muito nas biografias, autobiografias. O Elias Canetti é um búlgaro que, acho que é búlgaro, se estou enganada aqui, a nacionalidade foi até prêmio Nobel. E ele conta que ele era pequeno, a família com muita necessidade, mas o pai sempre fazia questão que eles lessem os livros. O que você está lendo? E pegava, não para fazer prova, né, essa batina, mas filho, o que você achou daqui? O que você gostou dessa parte? Você leu, né? Vamos conversar, vamos discutir. Esse diálogo é muito importante. Isso quando eles são pequenos, depois quando eles crescem também. O que você está lendo? Você gostou, não gostou? Por que não gostou? Né? Então, isso faz falta, né? Eu acho que isso cria vínculos também entre os pais. E, Malu, você falou uma coisa muito importante: a escola faz um trabalho muito amoroso. E essa parceria dos pais com a escola é muito importante, mas é importante que os pais entendam também que tem muitas coisas que competem a eles, né? É muito importante esse diálogo, essa conversa com as crianças, em parceria com a escola, mas os pais trabalham demais, a vida é muito corrida, mas você achar que a escola vai dar conta de certas coisas é muito complicado. Então, tem coisas que a gente precisa conversar com nossos filhos sobre ética, sobre a questão, o respeito ao outro, a empatia, né? Essas coisas básicas, né, Malu, que a gente aprendia quando era criança, por favor, obrigado. É lógico, na É, escola, isso vai ter na escola, mas o pai e a mãe cultivar isso também em casa. Eu sei que é muito difícil, né? Sai de manhãzinha, volta à noite, mas é bem importante você ter esse contato com o seu filho. Não esqueça, é uma coisa que a gente fala, né? Não, a gente não pode abandonar as nossas crianças, Malu. Não não, pode, porque as crianças abandonadas, eles vão ser as vítimas e os algozes do futuro. sim. As crianças abandonadas, eles vão ser, vamos dizer, entre aspas, né, o vilão e o bandido, muitas aspas nisso. É, Então, aliás, desculpa, o vilão e o mocinho, né? O vilão e o é, mocinho, né? O bandido e o mocinho. Então, a gente tem que, muitas aspas, viu, gente? Muitas aspas nisso, porque trabalhar com esse maniqueísmo não é muito bom. Mas a gente precisa cuidar das nossas crianças, Malu. A gente precisa cuidar das Lígia, crianças. eu não vou perder minha oportunidade aqui. Estou pensando nos pais e mães que estiverem nos assistindo, as pessoas, de um modo geral, os adultos. Você faria uma listinha de 5 livros? O que eu posso, o que o meu filho não pode deixar de ler? Prestando aí um serviço para as pessoas que estão nos assistindo. Dá para arriscar 5 só? Olha, todos os contos de fadas do Hans Christian Andersen, tá? Mas as histórias têm final triste, assim, entre aspas, mas, né? Então, todos os contos do Andersen é muito importante. Olha, vou indicar esse aqui que eu adorei, que é da Cidinha da Silva, que é o Mar de Manu. É um menino louco para conhecer o mar, pescar, mas onde ele mora não tem água. É lindo, muito bem escrito. Eu estava com vários livros aqui. Ah, esse é maravilhoso. Ah, esse aqui então é da Cidinha, né? Cidinha da Silva, O Mar de Manu, tá? Sim. É um mundo, tá? Muito bacana. Este aqui eu adorei. O dia em que meu prédio deu o pé. Muito Deu pé? bacana. O prédio sumiu. É uma história cheia de fantasias. Do Estevão Azevedo e as ilustrações do Rômulo Hipólito, da Companhia das Letrinhas. É muito bacana, porque, ao contrário, a gente não tinha um mundo natural que depois se transformou em cidade. Aqui é a cidade que vai sumindo e a natureza vai tomando conta onde era a cidade. É ao contrário, né? É muito bacana esse livro, né? Premiado também, um livro que recebeu o selo da cátedra e tal. Este aqui eu adoro, que é A Professora da Floresta e a Serpente Grande. É da Irene Vasco, Juan Palomino, é um livro estrangeiro, com a tradução da Márcia Leite. É da Pulo do Gato. Aliás, Pulo do Gato é uma editora que tem livros maravilhosos. É uma professora
que ela vai dar aula lá no meio da floresta, e ela leva Ah, todos os livros dela para dar aula lá, e aí ela aprende que o livro infantil é importante, mas escutar as histórias dos mais velhos também é importante, né? É ah, muito bacana, ela vai lá, ela vai conhecer toda a história de vida daquela comunidade, coisas que eles têm para contar, que é maravilhoso. Este que legal, tá ótimo. Tem mais aqui, um, vai lá. mais um, A Show, da Aline Abreu. Ele é Tá, praticamente só de imagens, é muito lindo também, eu recomendo. Acho que já deu, né? Uma lista já de deu. foram 5 ou Olha, 6. Lígia, nosso tempo estourou. Quero te agradecer muito. É sempre bom falar de livros e falar de livro infantil. Para mim é fabuloso. Obrigada, Lígia, e até uma próxima. Obrigada, Malu, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.